Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje viemos conversar aqui com vocês a respeito da internalização dos tratados internacionais na ordem jurídica brasileira. Para começarmos a falar sobre esse assunto, é interessante darmos inicialmente uma olhadinha no que diz a teoria dualista e a teoria monista, ok? Então, como vocês puderam pesquisar, a teoria dualista, ela entende que a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional são totalmente distintas e não se comunicam automaticamente. Ou seja, uma norma, o direito interno não se condiciona automaticamente ao direito internacional. Ou seja, para essa teoria, é necessário que haja um procedimento, um processo específico de internalização do direito internacional para a ordem jurídica interna, e esse processo de internalização vai ocorrer de acordo com o que preceitua cada Constituição de cada país, certo? A teoria monista já entende que ordem jurídica interna e internacional é uma coisa só. Nós temos apenas uma ordem jurídica e esses dois direitos estão lá únicos, unificados, né? Essa teoria, ela se subdivide naquela que fala sobre a primazia do direito internacional e a primazia do direito interno. A que entende pela primazia do direito internacional é um pouco controversa, porque ela entende que a norma jurídica produzida internacionalmente ela vai ser aplicada diretamente na ordem jurídica nacional, inclusive com o poder de revogar as normas internas. Já a teoria monista, que fala sobre a primazia do direito interno, ela já não reconhece a aplicabilidade imediata do direito internacional dentro da ordem jurídica nacional, quando eu tenho ali normas jurídicas que são incompatíveis com o direito nacional. Aí eu teria que ter uma espécie de um pequeno processo de internalização, ok? Videoaula, a videomaker não é muito boa, né? Acontecem umas coisinhas assim, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar sobre como os tratados jurídicos são internalizados dentro da ordem jurídica brasileira, tá? Então nós vimos, vocês já conhecem, né, o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal, que diz que a celebração de tratados internacionais é de competência privativa do presidente da República. Só que a nossa Constituição também dispõe no artigo 49, inciso 1º, que os tratados internacionais eles devem passar pelo referendo do Congresso Nacional antes de irem para essa etapa da ratificação por parte do presidente da República, tá? Qual vai ser o papel do Congresso Nacional nessa questão do referendo? É apenas confirmar ou rejeitar o tratado. Ah, mas se por acaso o Congresso Nacional quiser propor alguma alteração, se o Congresso Nacional assim o fizer, esse tratado não irá para ratificação, esse tratado tem que voltar lá para a fase de negociação, tá? Então, o Congresso Nacional se limita a aprovar ou rejeitar o texto que lhe foi apresentado, tá? A própria Constituição Federal, ela nos orienta a respeito de qual seria o passo a passo para a celebração de tratados internacionais. O primeiro passo seria a negociação. Negociação, o próprio nome já nos diz, né? Os países, as nações, os plenipotenciários vão se reunir e vão debater a respeito do conteúdo do tratado, né? Nessa negociação e na assinatura, o próprio negociador já vai observar, será que esse tratado combina com a minha ordem jurídica? Né? Será que é possível ficar de acordo com a minha Constituição? Ou seja, eu tenho ali como se fosse um prévio controle de constitucionalidade já desse tratado que vai ser trazido, né? Que intenciona se trazer para a nossa ordem jurídica, tá? A assinatura seria o segundo passo, é o momento em que o presidente da República ou plenipotenciário, certo, vai consentir em relação àquele texto produzido ali, que foi negociado, tá? Aí se vocês me perguntarem, professora, o Estado assinou, ele já está automaticamente comprometido com aquele tratado? A resposta é não, né? Esse comprometimento vai acontecer através da ratificação, que daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? O que acontece aqui, por uma questão do princípio da boa-fé, é que espera-se que os países, a partir do momento que assinaram o tratado, não se comportem de forma a frustrar aquele tratado ou de forma contrária ao que o tratado predispõe. Não faz muito sentido se os países assim o fizerem, tá?
Então, como eu conversei com vocês aqui, falei agora um pouquinho, o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal, fala que, inclusive, a assinatura do tratado é de competência exclusiva do presidente da República. Só que a Convenção de Direitos de Viena, de Direitos dos Tratados, ela fala que também que podem assinar tratados os ministros das Relações Exteriores e aqueles que estiverem munidos da Carta de Plenos Poderes, que eu já conversei com vocês no vídeo anterior sobre ela, ok? Muito bem, quando é que esse tratado vai chegar realmente aqui dentro do Brasil para ser analisado? Através do que a gente chama mensagem ao Congresso Nacional, que é quando o presidente da República vai apresentar o inteiro teor do tratado e a justificativa do que por que esse tratado interessa ao país, para que o Congresso Nacional assim faça a sua avaliação. No próximo passo seria a aprovação parlamentar, que ocorre, quando ocorre, através de decreto legislativo. Aqui nós temos que pensar o seguinte: as duas casas do parlamento têm que aprovar, né, o texto integral do tratado. Como eu já disse para vocês, se houver qualquer interesse em emendar, em modificar o inteiro teor do tratado, encerrou-se o passo a passo da ratificação, porque daí eu teria que se voltar à fase da negociação, tá? Se uma das duas casas rejeitar o tratado, também encerrou-se o processo de ratificação, certo? Então só vai para frente havendo a aprovação do inteiro teor do tratado pelas duas casas do Congresso Nacional, certo? Uma outra coisa interessante de se lembrar é que o artigo 47 da Constituição Federal dispõe que para aprovar-se um tratado, você precisa da maioria absoluta do número total de deputados e senadores. E essa maioria absoluta tem que se manifestar a favor do tratado, ok? Então, como eu disse anteriormente, se esse tratado é aprovado, ele se reveste, reveste-se de um decreto legislativo, né? E o que esse decreto vai conter? A autorização para que o presidente ratifique ou não o tratado. Não é a ratificação. Decreto legislativo não é a ratificação. É a autorização para que o chefe do executivo ratifique ou não o tratado. A última palavra é do chefe do executivo. E a ratificação, que até foi uma pergunta que eu fiz a vocês, o que é a ratificação? É justamente um ato formal, um ato expresso, pelo qual a autoridade competente, aqui no nosso país, como já vimos, o presidente da República, vai confirmar a sua intenção, a sua vontade de estar ingressando em definitivo no texto, no corpo do tratado, certo? Ou seja, dessa forma, quando há a ratificação, o tratado passa a ser obrigatório no país e integra a ordem jurídica nacional. Obviamente também precisamos de promulgação e publicação. Promulgação para quê? Para que a lei passe a existir no mundo jurídico, né, e que esteja apta para produzir os efeitos jurídicos. E onde é publicado no Diário Oficial da União, para que produza efeitos ex tunc. Uma outra pergunta que eu fiz para vocês foi especificamente sobre a hierarquia dos tratados internacionais na nossa ordem jurídica. Tratados, em geral, são normas infraconstitucionais. O que vai nos requerer aqui um pouquinho mais de atenção é a questão dos tratados de direitos humanos. Então, através, gente, do parágrafo 3º do artigo 5º, que é oriundo da emenda constitucional 45, os tratados de direitos humanos estão equiparados às emendas constitucionais dentro da nossa legislação, tá? Todos os tratados, depois de devidamente ratificados e publicados, eles têm efeito imediato dentro da nossa ordem jurídica, tendo inclusive o poder de revogar normas ou outras disposições que estejam em contrário a ele, ok? Espero que eu possa ter respondido adequadamente as dúvidas de vocês. Desculpe aí qualquer que eu gaguejei em alguns momentos aqui, né? As palavras mais compridas. E desejo a vocês aí bons próximos 15 dias de quarentena. Vamos nos vendo por aqui. Continuo à disposição de vocês pelo e-mail, pelo WhatsApp. Vamos conversando. E até semana que vem. Tchau, tchau.